Bom dia, eu sou o Gustavo, Gabriel e Vinícius, e a gente vai apresentar o capítulo 5, que é sobre o contrato, 6, que é sobre a lei. O Gabriel vai falar sobre o contrato, que é o capítulo 5, e o Vinícius vai falar sobre a lei, que é o capítulo 6. O contrato, ele acabou evoluindo de um instituto econômico para um mecanismo jurídico que ele vai assegurar o compromisso e regular as trocas. O contrato é uma das principais ferramentas que vão possibilitar as relações sociais e econômicas. Então, é das partes. Quando não ter o contrato, ele formaliza o acordo entre as partes. E o Vinícius ele vai falar sobre a lei, que a lei ela pode ser entendida como um comando jurídico que vai estabelecer normas gerais e abstratas, como a Constituição Federal e o Código Civil. E assim determinando direitos e deveres, e até sanções, que para quem descumprir. A função da lei é garantir a previsibilidade e estabilidade das relações sociais, que é essencial para a garantia da justiça e do país. Em geral, o direito ele organiza a sociedade por mais de normas que garantem a ordem e a justiça, e um dos seus principais elementos que destacam são o contrato e a lei, que os ministros vão agora. O contrato foi um dos principais pilares, né, que sustentaram o nascimento do direito. Ele surgiu da necessidade, né, após os conflitos e guerras, para que não chegassem num acordo, para que ambos ou saíssem ganhando ou não perdessem tanto quanto eles tinham perdido. Dessa forma, ele estabelece um compromisso entre as partes. Com o tempo, as relações de poder foram mudando muito, né? Muitas das vezes, as partes achavam que poderiam romper o contrato para ter mais vantagem. Por isso, ao invés de eliminar 100% dos conflitos, os conflitos retornavam, eles aumentavam. Com o tempo, o contrato ele parou de ser apenas uma força, né, econômica entre partes, ele passou a ser uma força jurídica. Bom, gente, minha parte é a lei, né? E, de início, o Francesco pergunta o que é a lei. E ele coloca a lei como uma junção de duas coisas que ele considera essenciais para a formação de todas elas. São elas uma conduta, um comportamento que você deve seguir ou evitar de seguir, e uma sanção, que é uma punição jurídica, pode ser penal ou civil, para caso você descumpra ou faça algo que não deve ser feito. Pois bem, só que ele também coloca que essas leis elas devem ser formadas previamente à conduta ser realizada. Porque, por exemplo, se eu roubo um carro, mas na lei não especifica que eu não posso roubar o carro, eu não cometi crime nenhum, então não posso ser punido por algo que não estava na lei. Ele coloca essa imposição na lei positiva e na lei common law, né, que é a da Inglaterra e dos Estados Unidos, que a lei deve estar previamente positivada, podemos dizer assim, né, previamente inclusa na sociedade. A lei ela também tem algumas bases importantes para a sua formação, como a moral, a ética, e eu diria que para o próprio Carnelucci a religião. Ele utiliza muito da fé católica, né, para descrever o que deve ser pena, o que é uma pena injusta ou justa, e o que a própria lei deve fazer, deve cumprir, proibir ou aceitar. Eu acho que a religião do lugar, a própria geografia e economia tem muita relevância. E ele coloca isso no capítulo também, que é muito relevante para a formação da lei, esses fatores. Pois bem, aqui no Brasil, nossa lei, a gente fala que é uma lei positivada. Positivada de que maneira? Que nós temos códigos, Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, que são escrituras. No Brasil e na Itália também, no país dele, são escrituras que elas determinam as leis, elas estão lá escritas. Mas não é assim em todo lugar. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, é muito usada a common law, que é a lei feita pelos costumes. Eles não são positivistas nesse aspecto. A lei não necessariamente está escrita nos códigos, mas é muito com base na jurisprudência também, nas decisões comuns dos juízes, nas decisões da época. Lá tem muita característica. Então você vê que a lei é formada diferente em vários lugares do mundo. Ele faz uma crítica importante, tanto à common law quanto à nossa lei positivada. Vou iniciar falando da common law, né, que ela deixa muito ampla a interpretação dos advogados e juristas. Ela pode ser muito facilmente manipulada para um lado ou para o outro, ela pode ser utilizada de certas maneiras que às vezes não devia, por ser uma lei não positivada. E aqui no Brasil, ele cita o exemplo da Itália no século dele, no século XX,
E aqui a gente vê um problema também está acontecendo. Eu acho que em todos os países que a lei é positivada, isso acontece, que é o excesso de leis, que talvez seja insuficiente. Mesmo tendo tantas, não é suficiente, não agrada a população aquela quantidade de leis. Ele dá um exemplo que lá se torna um labirinto, em que nem os advogados conseguem caminhar com certeza do caminho que eles estão andando. Que se para o próprio advogado é difícil fazer essa caminhada, imagina para o povo, que não é especialista no assunto, né? Fica difícil para eles entenderem as próprias leis, as próprias normas que eles têm que seguir. Não é óbvio, a obviedade não faz parte da sociedade deles, nesse quesito. E isso se encontra muito aqui no Brasil também, né? Se a gente pegar o Vadimeco, a gente vê aquele tanto de página lá, e é impossível para nós decorar aquilo lá tudo. Nós não conseguimos entender tudo daquilo. Nós somos obrigados a nos especializar em certas áreas. É impossível para um advogado ter noção de todas as áreas do direito hoje em dia. E ele vê isso como um grande problema. Coloca isso como uma grande crítica à lei positiva. Pois muito bem. E para você, após ler Francesco Carnaiuti, o que ele modificou em termos de seus estudos na área do direito? Olha, eu acho que ele faz uma análise muito interessante, apesar de que é uma análise que eu considero muito enviesada pela fé dele, mas eu acho que o livro dele é quase como se fosse uma análise histórica da formação do direito. Eu acho que analisando esse livro, nós podemos ter uma noção melhor de como ele se forma e como ele se desenvolve nos países, tanto desenvolvidos quanto subdesenvolvidos. Muito bem. Carnaiuti. A capítulo trata sobre direito e moral. Ele começa explicando sobre a relação do homem com a economia. Lá no livro, eles não conseguem viver em paz. Conta que a economia é considerada o reino do eu, ou seja, isso em outras palavras, ela tem como foco central o ego, ou seja, dois homens numa relação comercial, eles se focam somente na relação com si mesmo e não se preocupam nessa relação com o próximo. E eles citam que na sociedade nós encontramos diversos tipos de egoísmo, tanto quanto o do homem quanto o dos povos. E como forma de resolver, de substituir esse egoísmo, ele cita o altruísmo, que é o foco no bem do outro, que ele tira esse foco do reino do eu para o reino do tu. E esse reino do tu tem ligação diretamente com a moral, que é a que ele dá como uma solução para esse problema, para que as relações humanas se equilibrem. Mas, como a comunidade cristã, como ela é mais forte, mais vigente, ela dá como solução para aplicar a moral, o amor ao próximo. Só que é evidente que a pessoa que tem de sobra dá espontaneamente para a outra, amando e colocando no mesmo nível que ela, e a que recebe grata, feliz com o que recebeu, a guerra acaba. Também como é evidente que os conflitos de interesses humanos, baseados no amor, eles não têm espaço para a guerra. Mas, como Jesus Cristo nos ensinou, o amor ao próximo, Jesus Cristo fala que o amor ao próximo e o amor a Deus, eles implicam reciprocamente, ou seja, a perfeição do homem se dá no amor ao próximo. Mas como é ser perfeito? Como é exercer essa perfeição? Essa perfeição se dá em se colocar o outro no mesmo nível de si. Isso é muito demorado, se gasta uma vida inteira, um longo período de sua vida, ou seja, muitas pessoas gastam um curso inteiro da vida para alcançar esse ato. Então, como tem que ser tomada uma ação imediata para que essa guerra acabe, temos que encontrar, ele fala que ele tem que encontrar algo que ele entre no lugar da moral e tem como a mesma função que a moral em aplicar essa parte da economia. E esse algo que vai substituir é o direito. E é evidente que quem tem e não quer dar ao próximo, é necessário que alguém entre e pegue dessa pessoa que tem para dar o que não tem. E esse alguém é conhecido como líder. O Josimar vai falar um pouco sobre. Bom dia, pessoal. O direito nasce da incapacidade do ser humano de naturalmente praticar a moral. E o professor, nesses capítulos, ele fez algumas analogias interessantes para deixar bem claro
os seus conceitos. Como nós naturalmente não conseguimos dividir, a sociedade em si, que é um organismo vivo, tem cabeça, tem chefe. E quem que é o chefe? O chefe é aquele que compreende mais que os demais ou compreende pelos demais. Qual que é o objetivo em si dessa organização social com o chefe? Eliminar a guerra. Mas com uma contradição. Elimina-se a guerra fazendo outra guerra, deslocando do local para o amplo, ou seja, de indivíduos para os povos. Os romanos, durante a sua história, conquistaram boa parte do mundo, mas não teriam feito se não tivessem se pacificado internamente. Isto se dá naturalmente? Não. Se dá pela coerção. Se faz através do chefe, que é a cabeça da sociedade. Ele possui um mandato. Ele possui a autoridade de fazer prevalecer a legítima vontade sua, que no geral é da sociedade. Quem não cumpre as ordens dadas por ele, fatalmente será objeto de sanção. O direito é imposição. A moral é a utopia do amor. Vamos fazer uma analogia também entre o bandido e o policial. O policial pune, quer dizer, pratica a guerra para eliminar a guerra. Ele pune um indivíduo para proteger a sociedade. Pode terminar? Como estava falando, a diferença de direito e moral se dá nisso. O direito ele é mais uma forma imperativa e para que ele seja exigido, existe a correção. E na moral, são normas que têm base na religião ou da conduta própria pessoal, que a pessoa realiza por livre e espontânea vontade se ela vai realizar um ato ou não. Um exemplo disso é nas empresas. Nenhuma empresa é obrigada a fazer doações, mas ela é obrigada a pagar tributos ao Estado, porque senão ela receberá alguma coesão, que é a multa, ela necessariamente terá que pagar. Muito bem. Em 30 segundos, o que você compreendeu do capítulo do Francesco Carnelutti? Francesco Carnelutti, ele inicia especificando que é necessário que algo para regular o homem e a economia. E esse algo é a moral, só que a moral não é algo feito com rapidez, tipo assim, no momento agora, é algo demorado, então ele implica que tem que ser feito espontaneamente agora. Então ele coloca o direito como solução e ele fala que para exercer esse direito é necessário um líder, e esse líder é a partir de um mandato, de uma ordem que aplica a coesão. Então ele dá essa solução da relação entre a economia e o homem a partir do direito e de uma cabeça da sociedade. Bom dia, a gente vai apresentar um trabalho do professor Deilton Ribeiro Brasil sobre como nasce o direito. A gente vai estar apresentando o capítulo 7, que é o juízo. Esse capítulo fala sobre a lei e a execução da lei. De nada adianta ter a lei, mas não ter uma força maior para executá-la. Então, por exemplo, todo mundo aqui sabe que existem as leis e que elas são as normas escritas e que elas ditam, né, o que pode ser feito e o que não pode. Então, mas a gente precisa entender que para tudo acontecer são um conjunto de coisas, nem só a lei propriamente escrita e nem só o juízo final, assim, o juiz, todo o corpo jurídico, assim, a gente tem que ter um consenso, um conjunto entre os dois, sendo a lei escrita e bem posicionada sobre o que realmente pode e não pode ser feito, e o juízo para pesar mesmo, por isso, né, a balança assim, do direito, para poder decidir dependendo das variações do caso e tal. Então não é só a lei propriamente escrita e nem só o próprio juízo final, é um conjunto de coisas que no final
tem o intuito de prevalecer a verdade e a justiça mesmo sobre todas as coisas e manter o bem-estar da sociedade e ela o mais organizada possível, que é o que o direito em si tenta fazer. Bom, eu sou a Júlia e antigamente o juízo ele era desvalorizado, ele era deixado em segundo plano. Mas sem o juízo a lei não poderia existir, porque antes da lei existir, o chefe ele já se afirmava como juiz. Então é muito importante o juízo. E se ele não existisse, a lei seria apenas um mandato não cumprido e frequentemente inativo, as pessoas iriam ignorar. E para ele ocorrer de forma justa, é necessária a figura do juiz. Ele atua porque ambas as partes são impulsionadas pelas suas vontades. E se não tiver o juiz de fora para fazer a justiça e organizar, seria tudo errado. As pessoas não iam conseguir ter justiça. E, além disso, se o direito se limitasse a dizer você não deve roubar, você não deve matar, o juízo ele seria inútil, porque as pessoas iam ver a lei, iam rir e iam continuar fazendo. Então é muito necessária a figura do juiz. Muito bem. E então, na sua opinião, o que é o direito? Que garante a plena cidadania de todos os cidadãos. Muito bem. O capítulo 8 ele discute direito e Estado. Ele fala que os dois são interdependentes, ou seja, um depende do outro, mas eles não são iguais. O capítulo ele fala que o Estado é um órgão dinâmico. Ele compara também como se fosse um edifício. Existem vários fatores para existir o Estado em si. Não é apenas uma coisa, são várias coisas. Ele põe ênfase também que a família é a semente do Estado, ou seja, com a família desenvolve outras associações sociais, o conjunto disso gera o Estado. Ele também fala que para você entender o Estado requer um conhecimento e uma complexibilidade das diversidades de estrutura, que impõe a família e a associação social, ou seja, é o conjunto disso tudo que gera hoje o Estado. Boa tarde, pessoal. Quando Francesco Camelucci ele fala sobre Estado, a maioria de nós pensa Estado como o presidente da República, o representante do Estado, como os parlamentos, mas não. Para Francesco Camelucci, o Estado ele se começa no núcleo familiar. Através do núcleo familiar foi surgindo as necessidades de ter demais associações e depois esse grupo foi crescendo e conforme ele foi crescendo precisou se estruturar. E quando isso aconteceu, precisou se criar o Estado. E primeiramente teve alguns estados absolutistas e o Estado, depois ele foi criado, a família, depois ela foi adquirindo propriedade e precisou se estruturar em leis. E daí vem o direito, que é o direito à vida, o direito à propriedade, para poder limitar o Estado. Na verdade, as leis limitam o Estado para que o cidadão possa ter os seus direitos adquiridos. Em 30 segundos, faça uma síntese. Então, o meu capítulo, ele dá foco entre diferenciar o Estado e o direito. Ele explica que ambos dependem um do outro, sem um não existe o outro, e ele está ali para explicar exatamente que o direito não é só um órgão público com vários profissionais que estão ali para defender a lei. Não é isso, o direito ele nasce do simples, ele nasce da família, ele nasce de uma estrutura familiar, no qual desenvolvem outras estruturas e assim gera o Estado. Capítulo 4, o nome do capítulo é a propriedade, e vai falar um pouquinho dele. Eu vou começar falando, a primeira coisa que ele fala no capítulo, que o castigo do furto, ele implica o reconhecimento da propriedade. Isso explica a correlação entre o direito civil e o direito penal.
A propriedade, ela nasce do ramo da economia mais do que no do direito. Mas quando se proíbe o furto, o proprietário ele não vai defender mais o que é do seu domínio, mas sim as autoridades. O que explica que ele deixa de ser do ramo econômico e se torna um instituto jurídico se converter a um direito. Eu vou falar um pouquinho como a gente pode chamar o direito também de propriedade. Os romanos, para dar significado ao direito, diziam ir, já que o direito se resolve no sistema de mandato. Logo, se atribuiu ao proprietário o poder de permitir ou proibir que outros apropriassem suas coisas, se tornando um poder de mandato. Logo, se resolvendo o mandato, acabou tornando um direito. Luiz. O direito objetivo e o direito subjetivo são conceitos que se complementam. O direito objetivo é o conjunto de normas jurídicas que regula a sociedade, as relações entre as pessoas e o Estado, e é também chamado de direito positivo. Já o direito subjetivo é um poder de ação legalmente reconhecido a uma pessoa ou grupo de pessoas. É um direito em relação a outra pessoa e pode ser exercido ou não dentro dos limites da lei. Agora eu vou falar sobre a sanção penal e a sanção civil. Sanção penal e sanção civil, que é a sanção penal agrega a sanção civil. A sanção penal é uma pena aplicada pelo Estado para punir condutas que violam a lei, enquanto a sanção civil é uma medida para reparar danos causados a terceiros. O ressarcimento, a restituição do que foi perdido, que explica um pouco sobre o direito do crédito e o direito da propriedade. O direito da propriedade fala sobre o direito que se tem sobre as coisas próprias, sobre o que é nosso. E o direito do crédito fala sobre o que tem do outro. O direito do que é do outro, do ressarcimento das coisas das outras pessoas. Isso explica também um pouco da relação do direito civil com o direito penal. Que o direito civil fala que é o que dá direito de ser posse de algo, de ser dono de algo. E o direito penal é o que explica sobre a perda daquilo ou restituir aquilo que foi tomado. Muito bem. Eu gostaria que o grupo falasse em 30 segundos como que as aulas do professor Deilton Ribeiro Brasil, de noções e história da ciência do direito, contribuíram para que vocês compreendessem o capítulo do Francesco Carnelutti sobre a propriedade. Nas suas aulas, como você vem falando pra gente, você já vem falando muito sobre a sanção. Eu acho que também ajudou muito a ter noção do que é roubo. Sim. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o capítulo 9, que chama Comunidade Internacional. Ele começa o capítulo falando que a fase atual do Estado se define como a fórmula do Estado Nacional. Eu vou falar alguns conceitos que ele fala nesse capítulo aqui agora. A nação é um derivado da gente, um grupo proveniente de um tronco comum. E ele fala do princípio da nacionalidade também, que é uma das forças ideais que operam e continuam operando desde o século passado, sendo o mesmo a aspiração a que cada nação tivesse seu próprio Estado. A palavra confederação ela é apenas uma característica da organização jurídica, que é a descentralização. O Estado ele está entre os seus súditos e não acima deles. O direito ele postula um mandato, o mandato supõe um mandante e um mandato. Isso significa que o direito internacional ele não vai prejudicar de modo algum sobre a soberania de um Estado nacional. Eu vou explicar um pouco sobre a relação entre o Estado e o direito internacional. O Estado não é um Estado se ele não proibir a guerra. Então, uma das funções do Estado é proibir as guerras. Diferente do direito internacional, que ele não proíbe, ele apenas modera. Ele faz uma relação mais para tranquilizar a guerra, mas ele não proíbe. E o Estado, a função do Estado é proibir as guerras. O direito internacional ainda não é verdadeiro nem propriamente um direito, como é o direito interno. É um direito que está sendo feito e não um direito que está pronto. Por isso, a experiência desse fazer é preciosa, pois possibilitará que tomemos consciência de como nasce o direito. Como nasce o direito em Francesco Carnelutti em 30 segundos? O
direito nasce dessa necessidade de regular as relações humanas, visando a paz e o bem-estar social. Trata das origens e da evolução do direito, abordando a ideia de que o direito não surge da forma espontânea, mas sim como um progresso gradual e histórico, relacionado à necessidade de regular as relações humanas. Esse capítulo discute a formação do direito em sociedades primitivas, explorando as primeiras formas de normas sociais que surgem para regular a convivência entre os membros de uma comunidade. Nadir faz uma análise de como o direito nasceu, de costumes e práticas, ou seja, regras não escritas, que eram transmitidas, seguidas pela tradição. A partir disso, as primeiras formas de organização social começaram a se preocupar com a justiça e com a redução dos conflitos, gerando a necessidade de criar normas e estruturas que fossem eficazes para manter a ordem. No contexto, Nadir destaca a importância de compreender as raízes do direito para entender como ele se adapta e evolui de acordo com a sociedade e suas necessidades, sendo influenciado por fatores culturais, econômicos e sociais. Essa essência do capítulo 3, o direito como um reflexo da sociedade, que nasce de necessidades práticas e históricas e se desenvolve conforme a estrutura social e moral da época. Ele também destaca as primeiras formas de codificação das leis, como o Código Hammurabi, que representa um avanço nos sistemas das normas. O capítulo enfatiza que o direito evolui ao longo do tempo, adaptando-se às mudanças na sociedade e refletindo as condições sociais e culturais de cada época. Muito bem. Então, em 30 segundos, me fala o que você entendeu do capítulo. O Nadir sempre destacou a evolução do delito durante os séculos. E é isso. Ótimo. E essa pequena metáfora sobre o quarto bagunçado é o mesmo que na sociedade. Quando nós não temos leis, normas jurídicas, ou como vocês quiserem utilizar os termos, a sociedade vira uma bagunça. E ele diz isso explicitamente no primeiro capítulo, que é o que vamos apresentar, que é o direito e a economia. E ele fala que quando não há ordem, é guerra, é desordem. E quando há ordem, é paz. É quando a gente consegue viver em harmonia, seguindo as leis e as normas jurídicas que são impostas para nós. Porque se não houvesse as leis, como seria? Como seria a sociedade? Querendo ou não, a gente precisa de leis. Nós não vivemos numa utopia, claro. E com isso eu gostaria que as meninas continuassem explicando. Bom, ela fala que cada sociedade, com sua história, com suas culturas particulares, contribui de alguma forma para a formação do direito. E, para ressaltar o que a menina disse, o autor ele faz distinção entre o direito positivo ou vista e o direito natural. Ele faz relação com a economia. Mas antes da gente entender o porquê que ele faz essa relação, é importante entender o significado único de cada uma desses direitos. O direito natural, ele visa as leis universais, as leis que todo ser humano tem. Os direitos, no caso, que é o direito à vida, o direito à propriedade e, principalmente, o direito à liberdade. Já o direito positivismo, ele é formado a partir dos órgãos do Estado. Ou seja, não é uma lei natural, igual ao direito natural. O autor, ele relaciona o direito positivista, o direito natural, com a economia, que vira o direito econômico, que é de suma importância para a organização do Estado. Falando um pouco sobre o papel da jurisprudência. Na interpretação é a aplicação dos casos concretos que a jurisprudência entra em cena. Ele buscar uma solução mais equilibrada
administrativa e humana da jurisprudência. Muito bem. E o que vocês entenderam, estudaram?